O juiz chega para a parte e diz, olha, eu estou tendo dificuldade de ouvir aquela tua testemunha. Então, por favor, coopere com a justiça, traga a testemunha independente de intimação. Não é uma cooperação? Olha, eu estou tendo dificuldade de fazer um segundo laudo. Você que é parte, traga um assistente pericial para fazer um segundo laudo, para fazer uma segunda avaliação desse prejuízo. Cooperar, gente, visa atingir um melhor resultado do processo. Não pode ser visto o processo como uma guerra de trincheira entre as partes. As partes podem até estar guerreando ali no processo, mas elas devem cooperar para que aqueles atos processuais sejam praticados da melhor forma possível. Isso interfere muito com o papel do juiz no processo, ou seja, antes era um fiscal de regras e hoje deve ser um cooperador que dialogue com as partes em equilíbrio. Dialogar com a parte é justamente isso que eu estou falando. Chega para a parte, olha, eu estou tendo dificuldade de ouvir aquela testemunha. Eu estou tendo dificuldade de fazer aquela acariação. Eu estou tendo dificuldade de fazer aquela inspeção judicial. Cooperar. Cooperar. Na Europa, esse princípio já está bem solidificado. No Brasil ainda não está expresso no antigo Código de Processo Civil, mas já vem expresso no novo Código de Processo Civil. Mas já há bastante doutrina sobre o assunto, né? Já se fala muito em princípio da cooperação. Esse princípio gera para o juiz 3 deveres. O princípio da cooperação gera para o juiz 3 deveres. Nós já falamos na aula de deveres e poderes do juiz. Primeiro dever é o dever de esclarecimento. O juiz não pode rejeitar uma alegação das partes sob o fundamento que não compreendeu. Nós já aprendemos na aula de lei processual civil que mesmo que o juiz não tenha uma lei que discipline o caso concreto, ele vai usar da analogia, do costume e dos princípios gerais do direito. O juiz não pode dizer, olha, eu não tenho fundamento, não compreendi o processo. Dever de consulta. O juiz não pode decidir sem consultar a outra parte. Princípio do contraditório. Não pode decidir com base em questão não suscitada. Primeiro, eu vou decidir sobre a extinção daquele processo sem julgamento do mérito. Eu devo ouvir a outra parte. Porque se eu tenho hoje, no novo Código de Processo Civil, a primazia do mérito, eu devo dizer para vocês, olha, vamos evitar, sempre que possível, extinguir o processo sem julgamento do mérito. Vamos julgar o mérito, vamos decidir aquela questão. Então eu vou ouvir outra parte. A questão de não decidir em base em questão não suscitada, nós também já explicamos aqui. O juiz não pode decidir em infrapetita, menos do que se pede, ultrapetita, acima do que se pede, e extrapetita, fora do que se pede. Pode. A decisão tem que ser proferida e fundamentada nos limites do pedido. E, finalmente, o dever de prevenção. Só o existe se verifica a existência de uma irregularidade processual, deverá indicar às partes a existência desse defeito e como corrigir esse defeito. Então, se o juiz verificar que houve um ato processual que pode gerar uma nulidade, ele deve instar a parte, senhora, vai ser intimada agora a corrigir esse erro. E a outra parte se manifestar. Um exemplo,
Imaginemos que uma citação é feita por edital, sob o fundamento de que a pessoa está em local inacessível. O juiz manda fazer, por indicação do próprio requerente, e a outra parte, um oponente, um assistente, uma pessoa que intervém como terceiro no processo, diz: olha, não, senhor juiz, esse cidadão mora aqui na comarca, mora no endereço aqui perto, portanto não tem que o senhor citar ele por edital, ele tem que ser citado por oficial de justiça, ele mora aqui perto. Manda chamar a parte lá que indicou citação por edital. Olha só a sua irregularidade processual. Estou indicando para você esse defeito. Como corrigir? Ah não, doutor, realmente ele está morando aqui perto, vamos citá-lo por oficial de justiça. Então eu estou prevenindo uma nulidade nesse processo. Princípio da publicidade: o processo é uma atividade pública, por isso deve dar publicidade para que todos possam controlá-lo. Aliás, nos sistemas informatizados, você da sua casa, você acessa o sistema do juizado e você consegue ver todas as petições que estão juntadas naquele processo. Publicidade é dar ciência para você, cidadão, do que está acontecendo no processo, porque você tem como fiscalizar. Se você não der publicidade, as pessoas não têm como fiscalizar o processo. Claro que esse princípio está intimamente relacionado com o devido processo legal, foi exacerbado com a emenda constitucional 4504 e podemos restringir e não eliminar a publicidade em certas ocasiões. E aí nós temos aqueles casos em que o processo vai ser praticado em segredo de justiça. Quais são aqueles atos processuais que são praticados em segredo de justiça? Vamos lá, dá um exemplo aí. Família, divórcio, investigação de paternidade, né? Causas que envolvam crianças e adolescentes, não é isso? O que mais? E aquelas que por interesse público for determinado o segredo de justiça, tá? Podemos restringir, então, em algumas situações, esse princípio da publicidade, mas ele não pode ser eliminado. Princípio da preclusão, nós também já falamos da preclusão. O que é a preclusão? Perda do direito do poder processual. Uma das técnicas mais eficazes para que o processo não retroceda é a preclusão. Você sabe que na petição inicial você tem a oportunidade para arrolar testemunha. Você não arrolou, precluiu. Você sabe que na contestação você tem o direito de arrolar suas testemunhas. Não arrolou, precluiu. Você sabe que você tem 15 dias para entrar com apelação. Não apelou, precluiu. Simples assim. Isso faz com que o processo não volte, o processo vai para frente. E aí eu posso ter 3 fatos, né? A preclusão temporal. Havia um prazo para executar o ato e não foi executado. Então eu tinha 15 dias para recorrer, não recorri. Tinha 15 dias para contestar, não contestei. A preclusão consumptiva ou consumativa. E aqui eu peço vênia para explicar. Esse nome aqui, como essa aula foi retirada com base no Fred Didier, ele coloca essa palavra aqui, consumptiva. Tinha o poder processual, se ele for exercitado, perde-se. O poder processual consuma-se com o seu exercício. Então, se ele, por exemplo, recorreu, ele exerceu o poder processual. Se ele contestou e arrolou testemunha, ele exerceu o poder processual. Se consumou. E é a preclusão lógica em que eu perco o meu direito poder processual, porque antes pratiquei um ato que é incompatível com esse direito poder processual. Qual é? Eu renunciei ao meu prazo recursal. Lembro da história
da adoção internacional, que eu disse que ao final, como o casal americano tinha que voltar para os Estados Unidos, o juiz disse: olha, doutor, o senhor renuncia ao prazo recursal? Renuncio. Eu posso fazer essa renúncia? Posso. Agora, se eu renunciei o prazo recursal, eu não posso recorrer, porque aí existe uma preclusão lógica, que é a proibição do venire contra factum próprio. Tá? Que é a teoria dos atos próprios. Eu não posso praticar um ato incompatível com o ato anterior que já foi praticado. Se eu renunciei ao prazo recursal, eu não posso recorrer. E acabou. Mas antes de eu falar sobre aquela minha perguntinha mágica, alguma dúvida, alguma pergunta, vamos olhar aqui o novo Código de Processo Civil. Na aula passada, eu não mostrei para vocês, mas o novo Código de Processo Civil, ele tem vários princípios que estão expressamente previstos no Código de Processo Civil. Então, se eu colocar aqui a palavra princípio e colocar aqui, eu vou ter, então, vários princípios. Vamos começar aqui com o princípio da reciprocidade de tratamento. Falei isso na aula passada? Falei? Muito bem. Só recapitulando, é o princípio segundo o qual o tratamento que é dado para um Estado deve ser dado pelo outro. Nós citamos o exemplo do Brasil, que extraditou aquele funcionário da Itália, não vou falar o nome, e, consequentemente, a Itália extraditou aquele brasileiro que também estava preso lá, né? Outro, vamos lá. Princípio da independência. Aqui é um princípio da conciliação, né? As pessoas devem, e aí uma preocupação do novo Código de Processo Civil, se deve procurar sempre conciliar. E aí nós estamos vendo aqui o novo Código de Processo Civil, né? Se deve procurar conciliar as partes. E as partes, para que elas conciliem, elas têm que ter independência. Não pode ser forçado a conciliar, tá? Princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. E aí nós estamos falando do princípio da igualdade, que é a igualdade de armas, igualdade de meios processuais, igualdade de prazos. Princípio da boa-fé. E se prova que a parte age de má-fé, ela é processada, ela é punida pela litigância de má-fé. O que é boa-fé? É a honestidade, é a ética, é a moral dentro do processo. Princípio da boa-fé, princípio da duração razoável do processo. Olha que nós temos aqui um outro princípio extremamente importante, nós vimos na aula 1, que é o direito que está expressamente agora previsto no novo Código de Processo Civil, de que você tem um direito de que aquele processo seja julgado em prazo razoável. Qual é o prazo razoável, professor? Nós já vimos aqui. Vamos recapitular? Para ele dar o despacho, quantos dias ele tem, o juiz? 5 dias. Para dar uma decisão interlocutória, ele tem 10. E para dar uma sentença, ele tem 30. Então, se ele não proferir uma sentença em 30 dias, se não houver justo motivo, nós vimos o justo motivo na aula passada, né? Às vezes a parte é que procrastina o processo, às vezes eu tenho questões de ordem estrutural, falta de funcionário, mas se não houver nenhum problema desses e ele não der a sentença, nós vamos ter uma violação do princípio da duração razoável do processo. E aí eu tenho o princípio da segurança jurídica, que é um princípio que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento daquele incidente de demandas repetitivas, deve realmente decidir, mas se preocupar com a aplicação
daquela decisão, se ela vai ser aplicada a partir dali ou se ela vai ter efeito ex tunc pegando tudo. Ex nunc a partir da decisão ou ex tunc a partir do ato. E é isso, gente. Nós vimos então alguns princípios que estão previstos no Código de Processo Civil novo. Agora sim, vamos perguntar para vocês alguma dúvida, alguma pergunta?